você que está assistindo Despacho Infinito. O assunto hoje é o que você precisa saber sobre CID-11. Bom, vamos começar com uma polêmica. É a CID ou é o CID? CID, a sigla CID quer dizer Classificação Internacional de Doenças. E a Classificação Internacional de Doenças, ela vem numa lista. Então, a CID, ele se refere a essa lista. Então, é a CID, a Classificação Internacional de Doenças, que é uma lista. E essa lista, ela possui vários códigos. Esses códigos, eles são formados por números e letras que representam, cada número e letra corresponde a uma doença específica, tá? Determinada nessa lista, que nós vamos ver depois a função dessa lista e algumas outras particularidades. Então, nesse momento, o que você precisa saber é, se você for falar sobre CID-11, você vai dizer, a CID-11 tem o código, e aí você diz o código com números e letras tal. Ou então, o código, você diz o código com números e letras, presente na CID-11, mas é sempre a CID-11, o código, para o conjunto de números e letras. Ok? Não vamos errar mais. Então, vamos lá. Qual a função da CID? A CID, além de facilitar a identificação da doença em diversas línguas, é globalmente utilizada para estatísticas de morbidade e mortalidade. Ela é utilizada também para os sistemas de reembolso e decisões automáticas de suporte de medicina. Ou seja, quando você precisa fazer alguma justificativa e você coloca, e o CID aparece no receituário médico, ele tem valor de identificação da doença e classificação da mesma, ou seja, ele valida a doença para reembolsos, para dispensas, para uma série de finalidades que a doença vai te favorecer. Por exemplo, bom, nós estamos em época de pandemia, então o código presente no receituário médico é o que vai garantir, código de números e letras, é o que vai garantir os seus 10 dias de afastamento necessários por causa do contágio e o tratamento, caso porventura você necessite. Esse código, no caso eu citei a Covid-19, mas nós que trabalhamos com educação especial, nós usamos para entender, identificar e até para poder cadastrar o aluno especial no sistema. Esse código ele é muito importante. Ok? Presente na CID, nesse momento, CID-10, em 2021. Em outubro de 2021, de CID-10. E a partir de 1º de janeiro de 2022, a CID-11. Vamos lá. Mas, afinal, de onde saiu a CID? Como tudo começou? A lista CID ela tem sua origem na lista de causas de morte, cuja primeira edição foi realizada pelo Instituto Internacional de Estatística em 1893, que é um órgão europeu. Bom, ele desde 1893 ele vinha sendo usado, mas em 1948 a Organização Mundial de Saúde, ou seja, já não tem mais o foco apenas na Europa, mas em vários continentes, ela passou a utilizar a partir da 6ª edição da CID. Ela foi também a primeira, essa 6ª edição foi a primeira a incluir as causas de morbilidade. Nós estamos, nesse momento, na 10ª, e a partir de 1º de janeiro, na 11ª edição dessa lista. A lista CID, ela é revisitada de tempos em tempos. A CID-10, ela foi revisitada em 2018, e a nova CID-11 entrará em vigor em 1º de janeiro de 2022. A CID-10, se eu não me engano, é de 1800, sim. A CID-10, ela entrou em vigor em 1989, ok? E vale até 1º de janeiro de 2022. Mais para frente, nós vamos entender o que acontece em 1º de janeiro de 2022 com a CID-10. Mas vamos continuar os estudos da CID. Conceituando, o que significa a CID?
como eu já disse algumas vezes, CID significa Classificação Estatística Internacional de Doenças e Problemas Relacionados com a Saúde. Em inglês, temos a ICD, que é International Statistical Classification of Disease and Related Health Problems. Bom, a CID, enfim, ela determina a classificação e a codificação das doenças por variedade de sinais, sintomas, achados anormais, queixas, circunstâncias sociais e causas externas para ferimentos e doenças. A cada estado de saúde é atribuída uma categoria única, que corresponde a um código composto de números e letras. Então, uma letra, um número que é de 1 a 99 e números de 1 a 9. Então, tinham 4 dígitos ou 4 unidades, formando um código que compunha a CID-10, ok? Que compunha o código da CID-10, ou seja, que categorizava, por exemplo, autismo F84. Então, o F ele ia de 1 até 99. E, no caso, o F84, ele ia de 0 a ponto 9. A CID, ela categoriza as doenças tanto pela sua morbidade como pela sua morbilidade. Mas você sabe o que é morbidade e morbilidade? Vamos ver a seguir. A palavra morbidade, ela vem do latim morbus, que significa tanto a doença física quanto a doença do espírito. Ou seja, tanto as doenças físicas quanto as psicológicas são abordadas, são abraçadas pela morbilidade. O comportamento das doenças físicas e espirituais e os agravos à saúde da população, eles são medidos pela morbilidade, ok? E a morbidade, apesar de vir da mesma raiz latina, ela significa um conjunto de causas capazes de produzir a doença. Ou seja, um conjunto de indivíduos dentro de uma mesma população que adquire a mesma doença, ou alguns pontos de alguma doença, ou uma doença específica que abrange uma categoria de pessoas num intervalo de tempo. Então, a morbilidade, ela mensura, e a morbidade, ela mensura, e a morbilidade, ela define, ok? Na lista CID, tanto a morbilidade quanto a morbidade são estudadas, né, de acordo com 4 indicadores básicos. Incidência. A intensidade com que ocorre uma doença numa população, medindo a frequência ou a probabilidade de ocorrência de novos casos da doença na população. Ou seja, o número de novos casos que tiveram início no mesmo local e no mesmo período. Uma alta incidência significa um risco coletivo de adoecer alto. Aqui a gente pode colocar o caso do Covid-19, tá, que aconteceu, que iniciou na China, se alastrou rapidamente para vários continentes, e cujos estudos eles foram a partir da incidência, quantos casos apareceram e como acontecia o contágio. Prevalência é o número total de casos de uma doença observados num local e num período específico. Bom, isso aí está bem simples de entender, né? O quanto a doença afeta os indivíduos ao mesmo tempo e no mesmo local. A incidência, quantos indivíduos são afetados no mesmo tempo e no mesmo local. E a prevalência, qual é o número total de indivíduos que apresentam a mesma doença num período de tempo e num local específico. A taxa de ataque, bom, é um coeficiente de uma determinada doença para um grupo de pessoas expostas ao mesmo risco. Então, a taxa de ataque é o número de pessoas expostas ao mesmo risco e quantas foram efetivamente atingidas, limitados a uma área bem definida. Ela é útil para investigar e analisar surtos de doenças ou agravos à saúde em locais fechados, ou seja, em locais isolados.
Distribuição proporcional indica o total de casos ou mortes ocorridas por uma determinada causa. Quantos deles se distribuem, por exemplo, entre homens, mulheres? Quantos ocorrem nos diferentes grupos de idade? A distribuição proporcional, ela não mede o risco de adoecer ou de morrer, como no caso do coeficiente da morbidade. Ela indica apenas como os casos se distribuem entre as pessoas afetadas, por grupos etários, por faixas etárias, por etnia, por localidade, ou qualquer outra variável que possa ser significativa para se efetuar essa avaliação. Já vamos para a transição da CID-10 para a CID-11. Bom, sabemos que a CID-10 ela foi lançada em 1989 e está em vigor até 1º de janeiro de 2022. A CID foi lançada em 1992, não, 89. Tá. A CID-10 ela foi lançada em 1989, teve sua validade em 1992. Ela começou a ter validade, tá? A ser utilizada. Antes disso era a CID-9, mas ela foi lançada em 1989. Seu propósito foi rastrear estatísticas de mortalidade. A OMS ela publicou atualizações menores anuais e atualizações maiores a cada 3 anos no período de vigência da CID-10, ok? Porém, em 18 de junho de 2018, foi lançada pela Organização Mundial de Saúde, a CID-11. Ela tem aproximadamente 55 mil códigos únicos para lesões, doenças e causas de morte. Ela vai entrar em vigor a partir de 1º de janeiro de 2022. O que acontece com a CID-10 a partir de 1º de janeiro de 2022? Quem já tem o documento da CID-10, já está em tratamento, existe um prazo de retorno no especialista. Esse prazo, ele não foi determinado a partir da troca da CID. É um prazo regular, que varia, dependendo do seu laudo ou da sua necessidade de assistência, de 3 meses, mensal ou semestral. Não maior que semestral. Então, quem tem a CID-10, a validade é até o retorno, o próximo retorno no seu especialista. Eu preciso marcar o retorno para janeiro, porque senão eu vou perder o reembolso, vou perder o convênio. Existe o prazo de ajuste. O prazo de ajuste corresponde ao período de retorno ao seu especialista que acompanha o seu laudo médico, ou seja, que acompanha o seu código, ou o código presente no seu receituário médico, que consta da CID. Então, não existe necessidade de sair correndo em janeiro, marcando o especialista em janeiro. Você pode voltar no seu prazo. Já tinha retorno em janeiro. Você vai pegar um novo CID em janeiro. Eu só tenho retorno em julho. É em julho que você vai pegar seu novo código baseado na CID-11, ok? Não tem necessidade de correr. O código da CID-10, ele tem validade até o seu próximo retorno, ok? Eu acho que ficou claro, mas, de qualquer forma, só para enfatizar, você vai manter o seu tratamento regular e você vai voltar regularmente no seu especialista, mensalmente, bimestralmente, trimestralmente, semestralmente. E, no momento do retorno, vai haver a troca da CID-10 pela CID-11, ou seja, a troca da lista de classificação, a troca do seu código para a nova lista, que é a CID-11. Eu mudei de especialista, meu especialista morreu, ele aposentou, ele parou de trabalhar. E agora? O que eu faço com o CID-10? Você vai pegar o seu CID-10 no período que você deveria ter um retorno, vai levar o CID-10 para o próximo especialista. Existem 2 possibilidades que já aconteciam com o CID-10. O seu especialista ele pode querer fazer nova investigação. É válido.
ou então ele pode simplesmente validar dentro do quadro que ele está vendo naquele momento o seu novo código, o seu novo código dentro da classificação CID-11, ok? E é isso, pessoal. Sem afobação, sem correria, tudo corre normalmente como ocorria com o CID-10, só que vão haver alterações para melhor, aliás, para muito melhor, como a gente vai ver agora. Aliás, todas as alterações, se a gente for ver da CID, elas estão sempre de acordo com avanços na medicina, avanços em equipamentos médicos, avanços em estudos científicos. Então, toda vez que a CID é revisitada, você nota que existem melhorias. E a CID-11, eu vou te falar que está maravilhosa para quem trabalha com diversos laudos. Facilitou e muito a nossa vida, facilitou e muito a nossa compreensão do que é que a gente está recebendo, qual é o laudo que a gente está recebendo, qual é o aluno que nós estamos recebendo. Porque aqui a gente está, esse canal, vocês sabem, que é um canal de psicopedagogia institucional, basicamente, não clínica, ou seja, a psicopedagogia aqui é de cunho pedagógico, ok? Então, vamos lá. Como era e como fica a CID? A CID-10, como eu já falei, era formado por uma letra, 2 números que iam de 01 a 99 e um número que ia de 1 a 9, F84.0. Como você poderia ter um F84.1, F84.2, 3, 4 até 9, ok? E a CID-11, como fica? A CID-11 ela vai ser formada por até 6 números. Não, 6 números não, por até 6 elementos. Eles começam com 2 números. No miolo, normalmente, ele vai ter uma letra ou 2 letras, e ele vai finalizar com 2 números ou com um número e uma letra. O CID-11, ele vai de 01 a 01 a 26SB2Z. Temos ainda 2 seções, que é a seção 5, que é uma seção complementar para avaliação de funcionamento, e o código e a seção 10, que é o códigos de extensão. Essas 2 seções, representadas por números romanos, elas são de uso exclusivamente médico, tá? Eu vou mostrar só para a gente, é só nível de conhecimento, mas a gente não vai utilizar, não é da nossa alçada utilizar. O que nós vamos entender é o código que vai estar no laudo do nosso aluno, que vai chegar a qualquer momento, a partir de 1º de janeiro de 2022, ok? E aí, pessoal, vamos passear pela CID? O que a gente precisa fazer para passear pela CID? Você vai copiar e vai colar na sua busca. Esse link que a gente vai utilizar é do Conselho Regional de Medicina do Espírito Santo. Eu visitei várias listas, e esse foi um dos que eu achei mais simples e mais fáceis de utilizar. Então, vamos ao nosso passeio. Essa é uma tradução do Google, então nem sei se está muito bom, mas vamos lá. Quais são os códigos que a gente vai ver bastante na escola? Da lista CID, como eu falei para vocês, primeiro vamos passear um pouco. A lista CID, ela vai de 01 a 26. E depois tem a seção 5 e 10 em número romano. A seção 5 é a seção complementar para avaliação de funcionamento dos órgãos do corpo. Isso é de uso exclusivo dos médicos. E a seção 10 são os códigos de extensão, também de uso exclusivo dos médicos. O que a gente vai fazer? A gente vai ler o que tiver no documento. E o que a gente vai ter no documento? Na escola, quais são os que mais aparecem? Na escola, basicamente, a gente vai ficar aqui nos transtornos mentais, que são os distúrbios da fala ou da linguagem, os problemas da fala da criança, o transtorno do espectro autista, tá? Os distúrbios do desenvolvimento, vamos começar do primeiro, os distúrbios do desenvolvimento intelectual.
que a gente vai ter aqui? Desordem do desenvolvimento intelectual leve, desordem do desenvolvimento intelectual moderado, desordem do desenvolvimento intelectual grave, desordem do desenvolvimento intelectual profunda e desordem do desenvolvimento intelectual provisório. E os transtornos do desenvolvimento intelectual não especificados. Isso é o que vai estar no prontuário médico, é o código do CID que a gente vai receber. O que isso vai auxiliar? Isso vai auxiliar a gente a entender qual é a gravidade do problema intelectual do nosso aluno. Lembra que antigamente nós tínhamos a deficiência intelectual e tínhamos a deficiência mental? E a diferença entre as duas: o deficiente mental era limítrofe, e o intelectual era aquele que tinha o atraso. Isso quer dizer que caiu essas duas nomenclaturas. A nomenclatura ela não vai ser mais usada, porque a CID ela deu um avanço em relação à CID-10. Ela deixou mais claro para a gente que trabalha com os conceitos. Mas as pesquisas sobre atraso intelectual e deficiência intelectual, elas continuam valendo até hoje. Não foram refutadas, elas continuam. O que mudou foi a nomenclatura. Mas as pesquisas que fundamentam a deficiência mental e a deficiência intelectual, elas continuam valendo. Os problemas na fala e na linguagem, que são distúrbios de sons na fala, problemas de pronúncia, transtorno de fluência na fala e no desenvolvimento, da fala no desenvolvimento, transtorno de fluência da fala no desenvolvimento, transtorno do desenvolvimento da linguagem, outros distúrbios de desenvolvimento da fala ou linguagem especificados, ou fala do desenvolvimento ou distúrbio da linguagem não especificado. Então, o que vai entrar aqui? Aqui vão entrar vários tipos de problemas de fala. Por exemplo, no distúrbio de desenvolvimento de sons da fala, problemas de pronúncia. Transtorno de fluência da fala no desenvolvimento, vão entrar vários tipos de problema, inclusive a gagueira. Transtorno do desenvolvimento da linguagem, vão entrar vários tipos de problema também, inclusive a língua hipotônica, hipertônica, ampliada e por aí vai. No transtorno do espectro autista, o que a gente vai ter? Esse ficou muito bom. Todos ficaram bons, mas esse foi o meu queridinho. Lembra que quando a gente pegava o CID do autismo, o CID-10 do autismo, você tinha o F84, F84.0, F84.5. A minha filha, com 6 anos de idade, ela pegou o laudo de F84.5. E, assim, ela tinha problema grave social, ela tinha problema com fala, ela não olhava para o rosto do falante, ela tinha problemas extremos de autocontrole, ela tinha explosões muito fortes, basicamente é um transtorno de humor, né? De repente a criança estoura, que hoje a gente sabe que é estresse sensorial, mas antigamente a gente não sabia o que estava acontecendo com a criança. E isso aos 6 anos. Com 19 anos, que foi quando ela recebeu a alta da psiquiatra, agora ela só tem que fazer acompanhamento uma vez por ano, ela ainda era F84.5. Ou seja, ela adquiriu uma fala boa, né? Ela começou a conseguir entender os momentos em que ela ia ter o pico de estresse e aprendeu estratégias para lidar com esses momentos. Ela consegue atravessar uma rua, pegar um ônibus, pegar avião sozinha, dirigir, e ela é F84.5 até hoje. O bacana do CID-11 é que você vai ver, claro que eu acredito que vão ver outras melhorias, mas essa já foi fantástica. Porque você vai ver que a criança, conforme ela vai adquirindo habilidades, ela vai ter mobilidade entre um código e o outro código. Por exemplo, ela pode começar com 6A02.0, que é o transtorno do espectro do autismo, sem distúrbio do desenvolvimento intelectual e com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Ou seja, é aquela criança do espectro autista
que ela consegue, minimamente, ter um contato social e ter boas respostas. Aí, depois, o 6A021 é o transtorno do espectro do autismo com transtorno do desenvolvimento intelectual com leve ou nenhum comprometimento da linguagem funcional. Então, aqui, ele vai ter um comprometimento intelectual mais acentuado. O 6A022 é o transtorno do espectro do autismo sem distúrbio do desenvolvimento intelectual e com linguagem funcional prejudicada. O intelecto dele está preservado, mas ele tem dificuldade ou não alcança a linguagem. Transtorno do espectro do autismo com distúrbio do desenvolvimento intelectual e linguagem funcional prejudicada. Esse é 6A02.3. Então, aqui o que ele tem? Ele tem problemas cognitivos e a linguagem funcional dele é prejudicada. Então, conforme a criança vai melhorando, ela vai mudando dentro desses códigos, na CID-11. E depois tem o 6A02.Y, que é outro transtorno autista especificado. E o 6A02.Z, que é o transtorno do espectro autista não especificado. O que vai acontecer aqui? Eu calculo que a minha filha deve entrar nesse transtorno do espectro autista especificado, e o problema dela é com estímulo sensorial, então deve ter algum código aí, onde ela vai poder ser 6A02.Y, mais o outro código que vai dizer qual é especificamente o problema que ela tem, que hoje, basicamente, é o estímulo sensorial. O excesso de estímulo, ela ainda tem um pouco de dificuldade para lidar. Aí, o que mais vai ter? Transtorno do desenvolvimento de aprendizagem, ou transtorno de aprendizagem com deficiência na leitura. Nossa, essa parte do transtorno de desenvolvimento de aprendizagem ficou maravilhosa. Aí tem problema com a leitura, então ele é 6A03.0. Ele tem transtorno de aprendizagem e desenvolvimento com deficiência na expressão escrita, ele tem problema motor na escrita, ou algum tipo de questão com a escrita. Ele vai ser o 6A031. Ele tem transtorno de aprendizagem de desenvolvimento com deficiência em matemática, ele vai ser o 6A032. Ele tem o transtorno de aprendizagem de desenvolvimento com outro comprometimento específico da aprendizagem. Ele vai ser o 6A03.3 e mais um código que vai especificar qual é o transtorno que ele tem, qual é a área, no caso do transtorno de aprendizagem, do desenvolvimento da aprendizagem, ele tem prejudicado. E depois, transtorno de desenvolvimento da coordenação motora. Olha, quando a criança tem somente questões motoras. TDAH, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ficou muito bom também. Olha só, também está totalmente especificado. Olha, aqui a criança tem atenção e hiperatividade, apresentação predominantemente desatenta. No 6A5.1, transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, predominantemente hiperativa impulsiva. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade combinada. Gente, olha que fantástico. Você vai pegar o protocolo, o receituário do aluno com o código e você já vai saber exatamente o que esperar da criança. É muito bom. Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, com outra apresentação especificada, vai ter um código a mais que vai definir qual é esse outro item, né, esse outro quesito. Transtorno de movimento estereotipado. Transtorno de movimento estereotipado sem autolesão e com autolesão e não especificado. O flapping das mãos do autista, ele vai entrar aí? Olha, pode entrar sim. Ele pode ter mais essa descrição. Seria até interessante para a gente saber se ele utiliza esses movimentos como autoflagelo ou se ele utiliza como autorregulagem. Mas isso a gente vai verificar quando chegarem os receituários, ok? Aqui a gente só está passeando na lista.
Esquizofrenia e transtornos psicóticos primários a gente até recebe, mas como não tem fundo pedagógico e psicológico, eles são encaminhados e observados por psicólogos, somente acompanhados pela gente. A gente só vai entrar num trabalho em conjunto com o psicólogo se inserir sobre o aprendizado. Um detalhe, todos os itens acima que a gente verificou, eles são de fundo pedagógico. Então, normalmente vai se tratar com psicopedagogo ou com TO. E o nosso trabalho, que nós somos especialistas em educação especial institucionais. Transtorno de ansiedade também é psicologia, obsessivo-compulsivo, psicologia, estresse dissociativo. O transtorno dissociativo, amnésia dissociativa, transe de possessão, de identidade, dissociativa parcial, despersonalização e desrealização, algumas vezes ele incide sobre o aprendizado também, mas nós vamos tratar apenas a questão cognitiva. Então, inclusive, uma conhecida falou, mas tem aluno que no transtorno dissociativo, ele entra em transe e ele não acompanha as matérias escolares, ele está em estado de apatia, tá? Mas isso aí quem vai acompanhar não somos nós, tá? É a psiquiatria, em alguns casos, e a psicologia. Nós só vamos entrar para verificar o que a gente pode fazer pela parte cognitiva dessa criança. Transtornos alimentares, transtornos de eliminação, distúrbios de angústia corporal, experiência corporal, transtornos devidos ao uso de substâncias, controle de impulso, comportamento. Bom, pessoal, conseguimos encontrar aqui a síndrome de Down. Ela está nas anomalias do desenvolvimento, mais especificamente nas anomalias cromossômicas, excluindo mutações genéticas. Ela entra como trissomia completa ou autossomos. O que a gente vai ter? A gente vai ter o 20, LD 40.0, a trissomia 21 completa. LD 40.1, trissomia total 13. E LD 40.2, trissomia total 18. Ou seja, as pessoas elas acham que a síndrome de Down é uma coisa só, e ela não é. Tem várias especificações para a síndrome de Down. E o que ficou bacana agora é que a gente vai conseguir, com o código da CID-11, saber exatamente o quanto o nosso aluno está afetado pela síndrome de Down, quais são as efetivas possibilidades que ele tem. Isso é muito bacana. E, assim, houve uma mudança bastante grande no sentido de facilitar a compreensão para o leigo, principalmente, porque agora a gente consegue um código com o qual a gente consegue fazer uma pesquisa mais efetiva e entender melhor o funcionamento dessa criança que entra na nossa sala, tá? Lembrando que o nosso foco é pedagógico, então todo o material que nós analisamos com vistas às portas de entrada do conhecimento. Audição, visão, fala, tato, palmas e sola de pé. Ok? E é isso, pessoal. Bons estudos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.